No programa Independente de hoje, o assunto é efeitos do álcool e do cigarro. E está aqui conosco o Dr. Baloni, psiquiatra, falando sobre isso. E doutor, refletindo sobre o que o senhor estava falando, eu fico imaginando, se o álcool e o cigarro fosse proibido, como que o senhor acha que seria essa estatística de consumo? Na realidade, tem uma parte do álcool. O álcool é danoso realmente para o alcoolista, mas tem um consumo social absolutamente até benéfico para a sociedade quando não afeta a dependência. Eu acho que seria a mesma coisa que tirar a mancha de um terno cortando aquele pedaço de tecido, né? Eu não sei se o estrago não seria maior, porque daí a gente está abrindo margem ao comércio ilegal do álcool e do cigarro. Só que a gente não pode falar o mesmo em relação ao cigarro, né? Porque ele não é benéfico nunca. Não, não é benéfico, nem para quem está perto, nem para quem está fumando. É um problema, né? A gente se questiona, por que nós vamos inventar uma coisa tão ruim, né? Algo que transforme tanto os nossos hábitos em ruins. A gente foi criar isso e hoje consome a ponto de 4,5 milhões de pessoas morrerem por ano. Exatamente, né? É um número muito grande de pessoas que morrem em problemas consequentes do tabagismo. Não é necessariamente só um problema pulmonar, pode ser um problema circulatório, quer dizer, problemas de câncer em geral, são problemas relacionados ao cigarro. Que tem há muito menos tempo do que o álcool, né? Sim. Na história da humanidade, na história da muito humanidade, menos tempo, muito né? menos tempo. O cigarro, na época, há uns 50 anos atrás, por exemplo, não se tinha uma noção do mal que ele fazia. Então era até chique a pessoa fumar. Era muito elegante a pessoa no meio, assim, tirar um cigarro e fumar. E fumava-se em qualquer lugar, né? Dentro do hospital, dentro da farmácia, em uma loja, em qualquer lugar se fumava. Hoje é que realmente houve uma disciplina do uso do cigarro, que nós dissemos no primeiro bloco, está uma tendência a ir retraindo cada vez mais o espaço destinado ao tabagista. Eu acredito que não fosse esse entusiasmo da juventude em torno do cigarro, uma boa parte do problema já estaria resolvida. E o vício, né, doutor? Eu acho que é um assunto que a gente tem que sempre tratar, porque é o vício, como o doutor falou, o consumo do álcool de maneira moderada, para algumas pessoas, não faz mal. Agora é aquele vício, né? Eu preciso porque eu preciso, é uma angústia emocional, né? Um buraco emocional que faz com que a pessoa consuma aquilo exageradamente. Eu acho que todo mundo tem essa experiência que eu vou contar, de na infância ou na juventude, no seu grupo de amigos, onde todo mundo ingeria a mesma quantidade de álcool, mais ou menos igual, e um ou outro ficou alcoolista, ficou alcoólatra, e o restante não. Então fala, ué, o que será que fez com que fulano ficasse alcoolista e os outros não? É a vulnerabilidade pessoal, cada um tem sua vulnerabilidade pessoal. E é muito ruim falar assim, porque quem está nos ouvindo sempre fala que eu não tenho esse problema, eu paro a hora que eu quiser. Isso é o que todo mundo diz, mas não é verdade. Tem pessoas que realmente desenvolvem a dependência e outros não. Tem pessoas que não conseguem passar um dia inteiro sem beber qualquer coisa de álcool. Tem pessoas que de manhã já ficam idealizando como é que eu vou planejar meu dia de tal maneira que eu venha a beber a primeira vodka, ou a primeira cerveja, ou o primeiro gole de cachaça ou qualquer coisa assim. Então a vida dele gira em torno do consumo do álcool. Esse é um dependente e o outro não. Quer dizer, então não dá para generalizar, ninguém bebe. Não, quem não deve beber é aquelas pessoas vulneráveis realmente. E eu acredito que o grande problema, doutor, é que é só bebendo que você descobre essa vulnerabilidade. Então, assim, o risco de um jovem beber, né? O risco do consumo na menoridade, porque a gente é um caso que você só vai saber quando acontecer, quando você beber, se você vai ou não desenvolver dependência química, né? É complicado. É complicado e o prejuízo é muito grande. É um prejuízo social, ocupacional, familiar. Então a gente vê jovens universitários perdendo o curso da universidade, outros perdendo o emprego, outros tendo uma desarmonia familiar muito grande, aqueles que conseguem romper um casamento, um noivado, um namoro por causa do álcool. Então o prejuízo realmente social é extraordinário.
E quando nós falamos em prevenção, doutor, como a gente consegue prevenir o consumo do álcool, que seja, até mais do que o tabaco, numa sociedade em que as baladas giram em torno disso, as festas comemorativas, culturalmente, né, é algo do brasileiro. Como que a gente previne isso? Eu acho que a prevenção ultrapassou a esfera do indivíduo em si. É realmente uma prevenção familiar. Eu acho que a família é um grande termômetro dessa situação. É a família que percebe quando aquele membro, aquele elemento da família tem exagerado no consumo de álcool e chama a atenção dele. Fala, olha, fulano, você está bebendo demais. Então a pessoa também tem que ser humilde o suficiente para entender que o consumo dele de álcool não afeta só a si próprio, afeta também quem está perto, quem gosta dele, as pessoas que o amam. Então tem que ter o bom senso. A família é o primeiro termômetro que vai saber se a pessoa está bebendo ou não. Mas que, infelizmente, culturalmente, existem algumas famílias que acham até engraçadinho o jovem chegar meio bêbado em casa. Mas já é uma porta de entrada, já é um sinal de vulnerabilidade. Eu sempre defendo que a maior prevenção é o que a gente faz em casa. É o que faz em casa. É como, dá certo cartilha, dá certo apostila, dá certo programa que fale sobre isso na escola, mas é exatamente o que você faz em casa que vai prevenir. E a prevenção sempre é a melhor solução, porque como nós vamos assistir agora, doutor, num VT, de um programa, de um quadro novo que a gente está fazendo, que chama Recomeço. Então, são histórias de pessoas que estão buscando esse recomeço. E muitas vezes a gente vê o sucesso, mas a dificuldade de você ter passado por um problema de dependência química e se recuperar dela. Então vamos agora assistir ao nosso quadro Recomeço. Minha história com as drogas começou por volta de 10 anos de idade, tendo o primeiro contato com as drogas lícitas, né, com bebida alcoólica, com cigarro. E como isso era um processo bem natural para minha família, outras drogas foram aparecendo, assim. Então, parece uma história pronta, mas foi realmente como aconteceu. Assim, eu passei a usar maconha com 13 anos, depois com 14 anos cocaína, com 15 anos crack. E eu permaneci no crack até os 23 anos. E na minha história, a dor, o isolamento, a solidão, assim, o processo que a droga foi tirando de mim, me afastando da minha família, do trabalho, das oportunidades de estudar, foi o que tornou mais marcante, o que fez crescer um vazio, uma solidão, a ponto de me despertar a vontade de pedir ajuda. Aí eu passei por uma comunidade terapêutica em 2009, hoje eu estou em abstinência há um pouco mais que 5 anos, estou recolocado no mercado, sou estudante de psicologia, tenho uma família, tenho uma esposa, tenho uma casa e para mim, assim, hoje eu tenho até uma gratidão por tudo que eu passei. E a minha mensagem, assim, sobre drogas é que as pessoas que estão usando drogas, elas podem encontrar uma nova maneira de viver, existe um caminho, e por mais que vocês possam não acreditar, é possível parar de usar drogas e viver de uma maneira diferente. História bonita, né? Muito bonita. De recomeço, de tentar de novo. Agora, o que eu não me conformo, doutor, é que ainda a gente escuta isso. Que com 10 anos ele começou o consumo, né? Você fala, gente, é uma criança. Como que ele pegou o primeiro cigarro com 10 anos? Como ele pegou a primeira cerveja com 10 anos? Né? Isso, eu acredito tanto que o mundo está melhorando que vai chegar um momento da humanidade que nós não vamos mais ouvir isso, porque é uma criança. É verdade. Eu enfatizo a participação da família, porque é o seguinte, dá muito trabalho, às vezes, cheirar a boca do filho que está chegando, se está cheirando álcool, se está cheirando cigarro, se na roupa dele tem sinais de cigarro, se tem alguma outra droga, maconha principalmente, vestígios no bolso. Isso dá trabalho, principalmente, infelizmente hoje, ou felizmente, não sei, mas a família toda trabalha fora, né? É uma necessidade até para a sobrevivência que todos trabalhem. E as crianças, os jovens, acabam ficando sozinhos em casa. Então, essa vigilância, que é um dos papéis da família, é a vigilância, ela acaba sendo negligenciada. Não estou culpando com isso a família de quem trabalha fora, é uma circunstância que acontece isso, é uma contingência que acontece isso.
Mas faz falta aquela mãe que ainda existe, muito graças a Deus, que cheira a boca do filho para ver se ele andou bebendo, se ele andou fumando, e a partir daí tem um diálogo persistente, cansativo, mas que faz parte da educação da pessoa. Eu concordo absolutamente com tudo que o senhor falou e ainda me questiono, né? 10 anos, gente, é só uma criança, né? Como ela consegue sair do ambiente familiar e ter hábitos ruins, né? E olha que menino bonito, né? Uma história bonita. E lá tentando recomeçar, né, doutor? Ele tenta recomeçar, ele quer estar empregado novamente. Imagina o quanto é difícil, porque ele já passou por uma rotina da dependência química, né? Ele já sabe o que é ser dependente. A grande dificuldade é que esse tipo de problema que é a dependência química ou do alcoolista é que todo mundo acaba desistindo de cuidar deles. E você vê que tem solução. É um moço bonito, produtivo, psicólogo futuro, pai de família. E quanta gente já deve ter se deparado com ele quando ele tinha dependência química e falar, isso não tem mais jeito, deixa quieto, não quero mais mexer. Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo tratando, com isso. Né? Doutor Barloni, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Né? Eu acredito que quanto mais informação a gente tiver, mais fácil a gente conseguir ficar livre disso. Lógico que só informação não adianta, a gente tem que ter informação e atitude também. Mas quero agradecê-lo muito porque são essas, a importância desses comentários do senhor que faz com que as pessoas consigam ter escolhas melhores. É por isso que eu agradeço essa oportunidade que a TV Século XXI sempre me dá, de trazer para você algum conhecimento, nem que seja um palpite, mas algum assunto para a gente debater aqui, inclusive esse de hoje, que fique bem claro, a mensagem fica dito. Não desista do dependente, ele tem solução. Não desista, ele tem solução. E a você que assistiu o nosso programa hoje sobre os efeitos do álcool e do cigarro, eu te espero a semana que vem. Até lá!